Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, semana livre para o Vasco trabalhar, talvez a primeira desde que o Ramon assumiu o comando, desde que começou pelo menos o Campeonato Brasileiro, e semana livre também para eu produzir aqui no canal com um pouco mais de calma. Normalmente eu faço pós-jogo, sempre na correria, na demora para sair 5, 6 horas, para conseguir algumas informações interessantes para vocês, estatísticas, algumas imagens. Quem acompanha meu trabalho aqui há mais tempo sabe como é que funciona, gosto de trabalhar um pouquinho mais esse pós-jogo, mas agora tem uma semana livre para analisar um pouco mais detalhadamente alguns pontos que eu já venho falando aqui nos últimos vídeos, nas últimas partidas do Vasco. Nesse especificamente, a questão da construção ofensiva do Vasco. Então, antes de eu começar aqui a minha análise, já faço o convite para você que está passando aqui pela primeira vez, está conhecendo o canal agora, para você se inscrever, deixa seu like também, que isso ajuda demais na divulgação do vídeo, principalmente a galera que já gosta do meu trabalho. Aproveita também para se tornar um membro para contribuir. Você pode entrar na nossa liga lá do Cartola, que está valendo camisa oficial do Vasco para os 3 primeiros. E aproveita e deixe seu comentário. O que você acha que tem faltado ao ataque do Vasco nessas últimas partidas? O time não vence há 4 jogos, ficou 3 partidas sem marcar gol e com uma característica específica nos últimos jogos. Teve mais posse de bola, mas não conseguiu ser mais produtivo do que o time adversário, não conseguiu levar perigo ao time adversário. Até contra o Curitiba teve uma boa oportunidade ali com o Thales, botando uma bola na trave, mas muito pouco, não teve um volume ofensivo muito alto, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui, eu já falei algumas vezes em outras análises, é como se comporta esse time do Vasco quando tem a posse de bola, qual a estrutura ofensiva que ele utiliza. A gente costuma ver a escalação do Vasco num campinho, no 4-3-3, mas a verdade é que desde o início do trabalho do Ramon, o time, quando tem a posse de bola, se posiciona num 3-4-3, ou seja, segura o Henrique, recua ele um pouco mais para fazer a saída junto com os zagueiros, formando uma linha de 3, famosa saída de 3 que a gente sempre fala aqui, ou lavou piana. No ataque você tem os 2 pontas abertos, Thales Magno e Vinícius, que retornou agora ao time titular, e o Cano mais centralizado. No meio-campo, talvez a grande diferença, a gente costuma brincar, até na música do Skank, né, que o meio-campo é o lugar dos craques, é basicamente onde se constrói a maioria das jogadas ofensivas e onde, ao meu ver, está o grande problema desse Vasco. Como o Henrique se posiciona mais como um zagueiro, ficando nessa primeira linha, principalmente na transição ofensiva, claro, quando o time tem a posse de bola e ocupa o campo adversário, ele tem um pouco mais de liberdade para sair, fazer cruzamento e ir até a linha de fundo, mas normalmente quando o Vasco está iniciando esse ataque, o Benítez tem um pouco mais de liberdade, porque é ele quem cai um pouco mais pelo lado esquerdo. Falei dessa linha de 4 que o Vasco atua quando tem a posse de bola. Normalmente é o Benítez um pouco mais pela esquerda, o Andrei um pouco mais centralizado, fazendo a função de primeiro volante. Bruno Gomes já fez essa função também. O Felipe Bastos, que vem sendo titular na maioria dos jogos com o Ramon, ou o Marco Júnior, que ganhou a posição nos últimos jogos, caindo um pouco mais pelo lado direito, e o Pikachu jogando mais aberto pelo lado direito. Ou seja, se a gente imaginar um Vasco espelhado, o Pikachu seria o Benítez, só que pelo lado direito. Daí a gente já consegue entender um pouco da dificuldade do Vasco. Já falei aqui em outros momentos, quando o Vasco tem a posse de bola, o Pikachu é meia, não é lateral. Ou seja, ele constrói muito mais por dentro, ele tem liberdade para funilar, inclusive entrar dentro da área, e eu vou mostrar algumas imagens do Pikachu fazendo exatamente esse movimento. Mas antes disso, vou trazer alguns números do Pikachu aqui nesse Campeonato Brasileiro. Pikachu que foi artilheiro do Vasco no ano passado, foi artilheiro do Vasco no ano retrasado, um jogador que sempre foi conhecido pela participação ofensiva. Hoje é um dos jogadores que menos tocam na bola, principalmente na fase de construir e de finalizar. O Pikachu hoje tem apenas a 17ª média de toques na bola nesse time do Vasco. No ano passado ele era o líder, ou um dos líderes, exatamente nesse quesito. Ou seja, hoje o Pikachu é um dos jogadores que menos participam do jogo do Vasco. Só o Thales Magno, que é um driblador, não é um jogador de trocar passes, ou seja, é um jogador que quando recebe a bola tenta muito mais o confronto 1 contra 1 para levar até a linha de fundo, para fazer uma jogada individual e abrir espaços, do que tentar o passe. E também o Cano, que é um finalizador. Ou seja, o Pikachu, que deveria ser um construtor de jogadas nesse time do Vasco, ser um interior, ser um meia de criação pelo lado direito, dando sustentação ao ponta, nesse caso o Vinícius,
é um dos jogadores que menos tocam na bola nesse time. E isso fica mais nítido ainda quando a gente olha os números de passes no campo adversário. O Pikachu tem conseguido ser menos participativo no ataque do que o Henrique. Falei aqui que o Henrique se posiciona mais como terceiro zagueiro, fica um pouco mais retraído, tem essa liberdade, é claro, de ocupar o campo adversário quando o time já tem a posse de bola e se posiciona lá, mas era para essa responsabilidade de criação ser muito mais do Pikachu do que do Henrique. Ou seja, ele participa pouco da saída de bola e participa pouco da construção, tanto que ele aparece apenas em 10º no ranking de passes decisivos, que seria de assistências para finalização. Outro quesito que no ano passado ele aparecia no top 3, top 2 e algumas vezes liderou inclusive nesse time. A média de passes decisivos do Pikachu no espaço de 90 minutos, esse ranking é baseado no tempo em campo, então não é apenas partidas disputadas ou volume total, é equivalente a praticamente 1/3 do que produziu o Benítez, do que produziu o Juninho, do que produziu o Bruno César e até a Carlinhos, jogadores que fizeram essa função mais pelo lado esquerdo. Isso explica demais a dificuldade que o Vasco tem em atacar com a mesma qualidade pelos dois lados. Tanto que hoje nesse time do Vasco, o Thales Magno é o líder em assistências com 4 passes para gol e o Benítez vem logo atrás com 3. Dois jogadores que atuam muito mais pelo lado esquerdo. Tanto que foi pela esquerda que o Vasco construiu a maioria dos seus gols. Fez gol assim contra o Goiás pela Copa do Brasil, fez gol contra o Botafogo e foi assim também que construiu o gol contra o Red Bull. Uma jogada toda construída pelo lado esquerdo com o Thales Magno e o Juninho fazendo cruzamento para o Vinícius. Exatamente porque esse tem sido o Vasco que dá certo, quando os interiores se aproximam dos pontos para fazer a jogada. Isso acontece muito mais pelo lado esquerdo com Benítez e Thales Magno e Juninho e até Bruno César e Thales Magno do que tem acontecido com o Pikachu e Vinícius, o Pikachu e Catatal. E qual tem sido o grande erro de movimentação desse Vasco, no meu entender, para ter a participação menor pelo lado direito? Exatamente a questão do Pikachu afundar muito na última linha. Se a gente notar os gols que o Vasco fez contra Goiás, Ceará e até contra o Red Bull Bragantino, o meia que se aproxima do Thales para fazer a jogada sempre vem de trás. Ele está sempre jogando atrás da linha da bola. Ou então recebe assim que faz a progressão. Já a movimentação do Pikachu pelo lado direito é completamente diferente. Diversas vezes o time está construindo ainda a jogada, está rodando a bola e o Pikachu já está dentro da área adversária. E a partir desse momento ele aceita a marcação adversária. Não tem altura para brigar pela bola no jogo aéreo e nem o Vasco tem jogadores com essa característica de dar o último passe para uma infiltração dele. Muito pelo contrário, era para ele estar construindo essa jogada e não ele sendo o jogador que vai finalizar essa jogada. Então quando o Pikachu entra dentro da área adversária e se planta lá, por mais que tente colocar um pouco mais de volume dentro da área, ele deixa de ser uma opção para construção, para fazer 1-2 pela ponta e isso acaba forçando ou uma finalização de fora da área ou um cruzamento sem sentido, já que o Vasco não tem um time alto. Apesar do Cano ser um ótimo cabeceador, ser um jogador que se posiciona muito bem dentro da área, contra um time que já está melhor posicionado, isso fica mais difícil de encontrar esses espaços. Por isso o Vasco acaba construindo muito para finalizações fora da área, o que é também uma opção, mas torna o time previsível e torna a qualidade da finalização também um pouco abaixo. O time finaliza pouco de dentro da área, principalmente com esses passes. Já falei aqui até em outra análise, esses jogadores que se posicionam na última linha, com exceção do Cano, raramente atacam essa última linha para receber o passe em profundidade e os jogadores que recebem um pouco mais atrás, caso do Andrei, do Benítez, do Bruno Gomes, também não tem essa característica de dar esse passe mais vertical, então acaba se tornando uma finalização de fora da área. Funciona no sentido do Vasco colocar muitos jogadores na última linha e abrir um espaço na entrada da área, mas dificulta no sentido do Vasco conseguir a infiltração ali dentro. E esse, para mim, é um dos motivos do Vasco ter uma construção ainda tão pobre. Mesmo tendo um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, tem um volume muito baixo de criação. Essa eficiência que o Vasco tem em aproveitar as oportunidades vem muito mais da qualidade do Cano do que realmente de uma qualidade coletiva do time em construir. E esse desequilíbrio entre os dois lados ajuda a explicar um pouquinho as dificuldades que o Vasco tem tido, principalmente na ausência do Benítez. Bom, galera, essa é a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui para dar aquela moral no vídeo, para chegar a mais pessoas. Se inscreve no canal se você está passando pela primeira vez. Saudações e até a próxima.